Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, eu vou falar com vocês aqui sobre essa situação envolvendo a proposta pelo Caio Jorge. No decorrer do vídeo, a gente vai trazer aí uma informação importante que a gente apurou, porque já tem gente dizendo que o Flamengo vai subir a proposta e a gente está aqui trazendo uma apuração no decorrer desse vídeo, tá? Não sei se até o final do vídeo a gente consegue. Se conseguir, eu vou interromper o vídeo e trazer essa apuração. Eu posso estar no final da edição, eu vou trazer essa apuração aqui para vocês. Mas eu preciso mostrar para vocês aqui essa declaração do Fabrício Kika, aquele que é especialista em estádios e tudo mais. O cara é fera. Ele fez uma leitura que pouca gente deve ter feito. Vamos ver. O que a gente está observando hoje, o torcedor do Flamengo, por exemplo, quando olha para o Flamengo disputando o Caio Jorge por 30 milhões, ele acha que o Flamengo simplesmente está inflacionando o mercado, está mostrando seu poder. Eu acho que é um pouco mais sério. Eu acho que o Flamengo ele está mudando o patamar de price maker, de price taker, do cara que assume o preço no mercado por ser o maior, para o formador do preço. Ele estabelecendo um outro patamar. Esse estabelecimento desse outro patamar tem duas frentes, aumentando o custo de contratação. Acompanha na íntegra lá no BarbaCast, né, o podcast do Rafael Cota, que é meu parceiro. BarbaCast, tá? Na íntegra. A conversa dele lá com o Kika e com o Mauro. De atletas no Brasil inteiro, eleva o patamar, e aumentando os salários. Como uma armadilha para quando o fair play financeiro for implementado. Quando os salários aumentam, os times que contratam jogadores, eles assumem um contrato de 3, 4, às vezes até 5 anos. Imagine, então, que o Cruzeiro, o Botafogo, qualquer outra SAF, precise continuar capitalizando esse time, porque senão a conta não fecha. Tem transfer ban e etc. E o Pedro Lourenço continua colocando dinheiro, os meninos continuam colocando dinheiro, o Texas continua colocando dinheiro. A partir de 2028, só poderão ser gastos 70% do que se arrecada naquilo. Só que o cara tem um contrato de 3 ou 5 anos. Então, o que o Flamengo está fazendo não é só inflacionar o mercado. O Flamengo está criando uma armadilha para as SAFs. Olha aí. Isso está muito evidente. Uma armadilha para as SAFs, tá? Se quiser acompanhar toda essa resenha na íntegra, BarbaCast, podcast do Barba, tá? BarbaCast. Já vai lá, se inscreve para você poder acompanhar. Vamos lá. Olha aí, continua. A gente um conceito de economia que chama precificação predatória. Então, o exemplo que eu usei foi uma farmácia, chega numa cidade do interior, uma grande rede, e coloca os preços todos abaixo de custo. Quebra todas as farmácias. Quando quebra o mercado, eles sobem o preço. O Flamengo está fazendo o contrário. O Flamengo está subindo os preços de tudo, loucamente. Os clubes vão acompanhar. Então, imagina, o titular do Cruzeiro olha para o terceiro reserva do Flamengo e fala, pô, o salário do terceiro reserva do Flamengo é maior que o meu. Opa, vou lá reclamar. Pedro, não dá, né, cara? Eu sou segundo colocado no campeonato, meu salário é 30% menor, eu quero um aumento. Isso gera um efeito cascata. Ele ganha um aumento, o outro jogador vai querer um aumento, todo mundo vai querer um aumento. Se não der aumento, gera descontentamento no vestiário. Então os caras normalmente, né, vamos lá rever o seu contrato, aumentam. Perfeito, Fabrício. Isso vai gerar uma necessidade do cara, quando estabelecer-se os 70% em 2028, de falar, cara, eu vou ter que colocar muito mais dinheiro, senão não vai ser 70%, vai ser 90%. Eu vou ter que continuar injetando dinheiro. A brincadeira vai ficar muito mais cara. E aí, tem o seguinte, o cara é bilionário, mas dinheiro não aceita desaforo. Eu acho que o Flamengo está construindo uma armadilha para as SAFs e para os outros clubes. Não é uma coisa, jogando 30 milhões aí, porque é louco. Não. Então vamos precificar isso aqui mais alto? Vamos aumentar o seu salário, vamos aumentar o salário de todo mundo, porque eu aguento. Quando o Flamengo, em 2028, tiver uma receita recorrente de 1,8 bilhões, 70% disso ele vai poder gastar no seu clube. Detalhe. O Flamengo pode pagar isso tudo, e quando os caras negociam jogadores com o Flamengo, ou o jogador já vem pro Flamengo, ele já quer ganhar muito, porque ele já entende que o Flamengo tem muito, ele já quer ganhar muito. E Fabrício, Kika, Barba, galera, mais uma vez, vai lá no BarbaCast acompanhar na íntegra, Mauro, uma coisa que a gente precisa falar, o próprio BAP falou do 1 bilhão que ele tem para gastar no futebol. Ou seja, a armadilha da SAF está claríssima, porque qualquer SAF que entrar no futebol brasileiro, ela sabe, peraí,
para eu competir com o Flamengo, eu tenho que botar 1 bilhão no futebol em 2 anos. Não é esse negócio de 1 bilhão em 6 anos, como estão fazendo com o Fluminense e companhia, não. É 1 bilhão para gastar em 2 anos no futebol, que já tem um elenco forte. Meus amigos, o Flamengo... E aí, o Flamengo tem previsão para ganhar 2 bi, 2 bi, 2 bi, 2 bi. E aí, com isso, você pode gastar muito, né? 70%. O BAP está fazendo o que ele sabe que ele pode fazer. Os outros... Vamos continuar aqui. E o Cruzeiro vai ter quanto? 400, 700? Vai ser só 70%. Para continuar brincando, ele vai ter que colocar os 300 milhões mais 300 milhões para chegar em 70%. Para mim, é o que o Flamengo está fazendo. Eu não acho que seja... O Flamengo esteja esbanjando, o Flamengo esteja sendo irresponsável. Eu acho que é uma estratégia corporativa comum no mercado corporativo que o Flamengo está usando. Cara, espetacular, né? Espetacular. Tinha que começar esse vídeo aí com essa explosão. Porra. Que fantástico. Valeu, Barba. Obrigado por deixar a gente reagir aí ao conteúdo. Tem o vídeo em collab, inclusive, aqui para você acompanhar lá no BarbaCast. Fabrício Kika, sempre perfeito. Vamos pro vídeo. Debandada geral no Botafogo. Rapaz, o último a sair, apague a luz. É o Arthur agora também que vai sair para o Olympique de Marseille. Rapaz, que loucura isso, hein? Os caras estão aí desesperados, torcedores do Botafogo. Olha, mais um jogador na mira do Flamengo, mais um atacante. A gente fez uma apuração aí. É jogador que está no scout, tá? Conversei com uma fonte ligada à diretoria, que explicou que não está realmente na mira do Flamengo, mas é mais um jogador que o Flamengo tem ali no scout avaliando, é mais uma opção que a gente vai trazer aqui. São muitas as situações, o Flamengo está jogando com várias peças no tabuleiro, a gente está sempre aqui tentando fazer uma apuração para trazer tudo, né, trazer tudo para vocês, independente se vai acontecer ou não, sempre com compromisso com a verdade de trazer as melhores informações. A gente também trazendo muito sobre o que está acontecendo, né, no Flamengo nessa preparação aí já para receber o primeiro reforço, né, o primeiro reforço aí do técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz já sabe quando chega esse reforço. Então a gente trazendo tudo para vocês. Cara, muita coisa acontecendo. Tem gente dizendo aí, né, trazendo notícia exclusiva de que o Flamengo ainda não desistiu do Caio Jorge, mas o Cruzeiro não quer negociar. O vice-presidente da SAF do Cruzeiro, filho do Pedrinho, já falou que não vão negociar. A gente vai falar aqui, trazer essa informação, né, trazer tudo para vocês, falar sobre novidade com relação à saída de Léo Pereira. A gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês. A informação do André, né, goleiro do Gil Vicente, que interessa ao Flamengo, sim, e que toda essa situação que está acontecendo com o Botafogo, né, de desmanche aí do Botafogo, os torcedores estão desesperados com as saídas e tudo mais. Tudo isso está acontecendo com o Botafogo, ajuda a ida do André para o Flamengo, né? O jogador fica acompanhando ali e vendo que tem muita coisa acontecendo, que o Botafogo tem transfer ban, não vai poder efetivar a contratação dele se não resolver isso. O John Textor fala que vai resolver mais uma noite, mais um dia se passou, a gente já está agora de manhã e não tem nenhuma informação com relação ao transfer ban do Botafogo ter saído, e a cada dia que passa, clubes que estão brigando com o Botafogo por contratações têm vantagem, é o caso do Flamengo com o André. Se o Botafogo conseguir resolver, ótimo para o Botafogo, e ruim para o Flamengo que vai ter que buscar outro nome, mas já tem outros nomes aí na pauta. O goleiro André é muito bom, e a gente sabe que interessa ao Flamengo, inclusive quem estava provocando e tirando onda com a Raíssa Simplício teve que engolir seco e ver que a informação era real, tá? Eu fico triste de ver as pessoas querendo tirar sarro com as outras, ainda mais na mesma profissão, tá? Trazer aqui uma informação importante, tá? Que o Vitão, a gente trouxe que o José Boto devia estar chegando agora no dia 8
ao Rio de Janeiro. Ele falou que seria entre o dia 7 e 8, estaria voltando ao Rio de Janeiro para apresentar os jogadores, né? Quem está voltando também para o Rio de Janeiro é o zagueiro Vitão, primeiro reforço aí do Flamengo na janela, então já temos aí a data de chegada do reforço, né? Já tem reforço aí garantido chegando aí no dia 8, né? Quinta-feira chegando. Então a gente trazendo essa informação é importante, praticamente junto, aí, entre o dia 7 e 9, aí, né? O José Boto chegando aí também para apresentar o zagueiro Vitão e possivelmente outras contratações aí nos próximos dias. O Flamengo quer apresentar o mais rápido possível porque tem aí jogos importantes pela frente, tem Supercopa, tem Recopa, tem Brasileirão já em janeiro, tem Campeonato Carioca. E olha só, trazer aqui uma informação importante para a gente trazer aqui agora, que o Flamengo consultou, tá? O Flamengo consultou a situação de Alejo Vélez, tá? É um jogador do Rosário Central, argentino, muito bem avaliado pelo scout do clube, tá? Essa é a informação do Bruno Lemos. O que eu tinha de informação é que ele estava no scout, tá? Apenas isso, que ele estava no scout. Eu não tinha informação sobre o Flamengo consultar. Essa informação de o Flamengo estar consultando o Alejo Vélez, né? Alejo Vélez, que pertence ao Tottenham e está emprestado ao Rosário Central, foi trazida, né? O Flamengo está consultando, porque eu trouxe a informação que ele estava no scout. O Bruno Lemos trouxe a informação de que o empresário confirma que houve uma consulta, né, do Flamengo. Então, o jogador atacante que está no Rosário Central, tá? Então, o jogador é muito bem avaliado internamente na diretoria do Flamengo, também pelo Felipe Luiz. Eu vou trazer aqui uma informação importante. Olha só, pegar aqui a Alejo. Vamos pegar aqui Alejo Vélez, para pegar aqui todos os detalhes. 22 anos, tá? Jogador aí que está nessa faixa de idade que o Flamengo quer, tá? Ele não teve uma temporada com muitos gols, tá? No Transfer Market é avaliado em 3,5 milhões de euros. Não é um jogador, é um jogador de scout, tá, gente? Não é um jogador que seja assim uma grande contratação, é uma aposta, é um jogador de scout, mas é o que eu falei para vocês esses dias, que eu acreditaria, né, no trabalho do scout do Flamengo, daria um crédito aí, já que da outra vez não veio o Mickey Johnston, o Mickey irlandês, e a torcida ficou feliz quando o Flamengo recuou na contratação do Mickey, mas de qualquer forma contratou outros jogadores, né? De qualquer forma, não é sempre que isso vai acontecer. Já falei, a gente precisa do trabalho do scout, tá? Então, olha só, falar aqui com relação à questão do Léo Pereira, porque a gente viu muita notícia aí requentada ontem de possibilidade de clubes europeus interessados no Léo Pereira. Ele que tem a multa de 60 milhões de euros, 380 milhões de reais, contrato até dezembro de 2027. O Flamengo está muito tranquilo, a multa é muito alta, ninguém vai pagar essa multa num zagueiro, né? Isso foi trazido pela nossa equipe, parceria com o Ângelo Furtado, no dia 3 de dezembro, cara. 3 de dezembro, tá? Inclusive, o meu filho tinha acabado de nascer, o Otto, ele nasceu no dia 2, e a gente tem aí, então, a informação de que muita gente voltou a repercutir essa possível situação. Não há novidade nenhuma, o Flamengo não vai vender o Léo Pereira, o Flamengo vai... A informação que eu trouxe, eu lembro que eu trouxe aqui, é que o Flamengo não quer vender jogador nenhum do time titular. Inclusive, olha só, o pessoal fala aqui do interesse, né, do Cruz Azul do México, do West Ham, equipes que a gente já tinha falado aqui que tinham interesse, tá? Então, o Léo Pereira, independente aí desse interesse desses clubes, não será vendido. O Flamengo não vai vender e não há novidade nenhuma, tá? Após o Flamengo deixar claro
que não aceitaria vender jogador do time titular por valores considerados acessíveis, como aconteceu com o Gerson, né? Aquela multa de 25 milhões de euros. O Flamengo não baixou a multa dele, do Léo Pereira. O Flamengo não aceitaria um valor menor. Então, sabendo disso, os clubes nem fizeram novas propostas. Tá? Então, o Flamengo recebeu proposta pelo Léo Pereira, mas o Léo Pereira fica. Já falei sobre isso aqui. Tem propostas aí por alguns jogadores do Flamengo. Carrascal, proposta também pelo Léo Ortiz. O Léo Ortiz também quer ficar. O Flamengo tem um ano aí muito promissor com o Felipe Luiz, com um elenco muito forte. Então, o Flamengo vai manter o seu elenco e está buscando se reforçar. Tá? Então, fiquem tranquilos que não há novidade sobre possível saída de Léo Pereira, Léo Ortiz, nada disso, tá, gente? Olha, a saída, tá, que tem aí iminente no Flamengo é que o Flamengo dá o sinal verde e o São Paulo avança pela contratação do Alan. Bruno Braz, do UOL, trouxe aí que o São Paulo vê o Flamengo mais flexível com relação à negociação por Alan. As conversas estão bem encaminhadas para o negócio por empréstimo com opção de compra. Então, ontem saiu a informação de que seria uma venda parcelada, que estavam esperando o Flamengo pegar garantias bancárias, mas agora o Bruno Braz traz que é um empréstimo com opção de compra, tá? O empréstimo aí, o Tricolor já tem o alinhamento das bases contratuais com o staff do meio-campista de 28 anos. Ainda não há um acerto entre as partes, mas a evolução significa mais um empecilho superado pelo São Paulo, que enfrentava o pé atrás, tanto do jogador quanto do Flamengo, pela situação financeira atual crítica, também com o problema lá do presidente e tal. O elenco do Flamengo ainda está de férias, se reapresenta no dia 12, né? O Alan já recebeu aí o sinal verde de Felipe Luiz para ser negociado, está sem espaço no Flamengo, e inicialmente falaram que não queria se transferir, mas a informação é que ele quer sim se transferir para o São Paulo. Há uma dúvida aí como vai ser o negócio, se a opção de compra tem ali metas para acontecer e tudo mais. Eu acho que o Flamengo devia se respaldar, pagou caro no Alan, não facilitar tanto assim, como fez ali, acabou. Tudo bem, eu não queria que o Vinha saísse, mas saiu com obrigação de compra, ou seja, em algum momento, cumprindo ali as metas, o River, se ele jogar muito, ele vai ter que pagar. Para mim, tinha que fazer a mesma coisa com o Alan. O Flamengo tinha que colocar a obrigação de compra por quantidade de jogos, ele jogando, né? Porque senão o Flamengo pagou caro e vai estar dando moleza, né? Vai fazer um presente de mãe aí para o São Paulo, né? A gente tem aqui também que o Flamengo 6 meses após a Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo é o único carioca sem receber a cota de 1 milhão do governo, tá? O Flamengo não recebeu, os valores foram anunciados como incentivo à promoção do turismo do Estado durante a Copa do Mundo de Clubes, disputada entre junho e julho do ano passado. Outros 2 clubes cariocas participantes da competição, Botafogo e Fluminense, receberam em outubro a cota de 1 milhão cada. Eles receberam por intermédio de empresas vinculadas aos clubes. O Flamengo solicitou o pagamento no início de dezembro e contestou o governo da necessidade da emissão de nota fiscal como condição de transação. Trecho da carta assinada pelo diretor-geral Paulo Dutra diz que a condição ignora não apenas a natureza de associação civil sem fins lucrativos do Flamengo, como também o fato de se tratar de recurso não vinculado de imposto. Tá? Então, confusão aí, o Flamengo não recebeu o valor que tinha que receber, né? O governo do Estado devendo o Flamengo. Faz o seguinte, tira lá do Maracanã, pô. Pega lá do que tem que pagar do Maracanã e já, corta na fonte, pô. Brincadeira, né, cara? Olha só, o Flamengo, então, a gente já falou que está se preparando aí para receber novo reforço e é possível que no dia 12, com a apresentação do grupo, né, do elenco, já tenhamos aí, além do Vitão, mais 1 ou 2 outras contratações. O Flamengo está correndo para tentar trazer os jogadores para já estarem ali começando a pré-temporada, junto com o Felipe Luiz no dia 12. Tá? Até porque o Flamengo inicia 2026 com uma maratona que pode chegar a 12 jogos em 40 dias. Tá? O clube não definiu ainda o jogo de estreia do elenco principal, que se reapresenta no dia 12, como eu falei. A primeira semana livre do calendário só deve chegar em março, na disputa de 4 competições. Tá? Então, o Flamengo ainda não definiu, e o Flamengo já pensa nos preparativos para essa nova temporada
após um ano com 78 jogos, 4 títulos, o Flamengo inicia, 4 títulos aqui importantes aqui, né? Sem contar os internacionais lá, o Derby das Américas são 6, na verdade, com o Derby das Américas e a Challenger Cup, né? Então o Flamengo aí pode ter aí muitos jogos em sequência, tá? Olha só, 12 jogos em 40 dias, e tem aqui enumerada a sequência. Flamengo e Vasco no Carioca, 21/1, 25/1, Fluminense e Flamengo, 28/1, São Paulo e Flamengo, 1/2, Flamengo e Corinthians, 4/2, Flamengo Internacional, 7/2, Flamengo e Sampaio Corrêa, 11/2, Vitória e Flamengo, 14/2, Carioca, quartas de final, 19/2, Lanús e Flamengo Recopa, 22/2, Carioca, semifinal, ida, 25/2, Flamengo e Mirassol Brasileirão, 26/2, Flamengo e Lanús Recopa, 1/3, Carioca, semifinal, volta. Cara, eu vou falar para vocês, esse negócio de Carioca é brincadeira, né? Esse negócio de Carioca tinha que pegar e colocar todos os pequenos para jogarem. Aí, quando chegasse na fase de quartas de final, com 8 times, os 4 grandes entravam com os 4 pequenos. Faziam quartas de final um jogo único. Eliminou, já vai para a semi, jogo único. Eliminou, final, 2 jogos. Acabou. Os grandes iam fazer 4 jogos só, cara. Um jogo nas quartas, um jogo na semi e 2 jogos na final. A FERJ não tem noção do quanto ela prejudica os clubes cariocas fazendo isso, cara. O calendário é absurdo. Era só fazer isso, colocar 4 jogos, deixar os pequenos jogarem entre eles, até ia valorizar os pequenos, porque iam chegar 4 nas quartas de final, ia dar mais chance deles disputarem entre eles e chegarem na quarta de final. Fazia a Taça Guanabara esse campeonato dos pequenos, eles ganhavam uma taça, ou a Taça Rio, ao invés daquela Taça Rio horrorosa que eles fazem, que é o do 5º colocado em diante, fazia a Taça Rio, a dos pequenos, a Taça Guanabara é o time que... ou até, digo mais, mantém a Taça Rio, porque senão você vai acabar extinguindo uma. Mantém a Taça Rio depois de quem ficou de 5º ao 8º ou mais, e aí você dá a Taça Guanabara para aquele time que ganhar essa primeira fase. Mas, pô, do jeito que tá, não dá, né, galera? Pô, 12 jogos em 40 dias é um esculacho, né? Isso aí é brincadeira. Pô, fico impressionado com isso, cara. Isso é uma sacanagem. Olha, então o Flamengo estreia no Carioca, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, tá? Então, tá confirmado aí. Eu vou trazer aqui agora a informação que eu falei com relação ao mercado da bola. Olha só, o Pedro Almeida, tá? Jornalista aí, português, tem trazido muitas notícias aí exclusivas, né? E ele colocou aqui exclusivo: conversas entre Flamengo e Cruzeiro por Caio Jorge estão ativas, sim. O vice-presidente da SAF do Cruzeiro, o Pedro Júnior, já falou que não, tá? Cruzeiro não tem intenção de vender o jogador a um clube brasileiro, no entanto, o Flamengo não desiste e planeja oferecer cerca de 35 milhões de euros e incluir o passe de Everton Cebolinha na negociação, tá? Podendo chegar aí a 43 milhões de euros, né, contando os 8 milhões que vale o Everton Cebolinha. Com relação a essa situação aí que foi publicada, não gosto de desmentir jornalista, mas é a nossa informação, não estou desmentindo ninguém. Passaram aí a informação com relação ao Caio Jorge, que o Flamengo ia subir para 35 milhões de euros, mais o valor do Everton Cebolinha, mais o Everton Cebolinha, daria um valor de 43 milhões de euros. E eu consultei uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que me respondeu logo após que eu tinha acabado de gravar o vídeo, me respondeu que não procede, que nesse momento as negociações estão suspensas e que o Flamengo não vai subir, pelo menos nesse momento o Flamengo não vai subir a proposta. O Cruzeiro mesmo já falou que não negocia, o Cruzeiro também disse que encerrou qualquer conversa com relação a Caio Jorge, e o Flamengo também, a resposta que eu tive
é que, no momento, essas negociações pelo Caio Jorge estão suspensas. Essa situação aí que estão publicando de aumentar para 35, isso não existe, até porque mesmo internamente, membros da diretoria, e todos sabem, até os torcedores do Flamengo são contra o Flamengo aumentar o valor, tá certo? Então não tem nada disso, tá, gente? A gente, então, trazendo aí tudo para vocês. E o que eu estava falando aqui da questão da questão do jogador do Botafogo aí, cara, que o Olympique de Marselha fez a proposta pelo Arthur. O Fabiano Bandeira, que trabalha com a gente na Placar, disse que não chegou a proposta ainda não, tá? Que o atacante foi procurado pelo clube francês para defender a equipe na temporada 25-26. O técnico Martin Anselmo indicou interesse em permanência do camisa 7, tá? Pediu aí que ele fique, mas isso aí só mostra, gente, como está a situação do Botafogo, o desespero que estão os torcedores com saídas aí, né, de atletas, jogador podendo ir para Fluminense. É uma loucura, né? E a gente está aí acompanhando, lembrando, né, que o Flamengo está tentando a contratação do André, do goleiro aí, que o Botafogo estava quase que acertado, mas o Flamengo deu uma espécie de balão aí, está tentando fechar com ele, justamente pela questão também financeira, de transfer ban e tudo mais, que o Botafogo está enfrentando. Então é isso, são muitas informações. A gente chega sempre aqui lembrando você de se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Um grande abraço. Valeu. Até mais tarde. Fui.